É meio que um clichê afirmar que as próximas eleições serão as mais importantes de todos os tempos. Faz algum tempo, né, que sempre a próxima eleição é a mais importante. Mas eu acho que não é exagero afirmar que as próximas eleições americanas devem definir o futuro não só dos Estados Unidos, mas da humanidade, visto o grau de deterioração dos valores que mantiveram o Ocidente de pé e garantiram um nível de prosperidade e de liberdade jamais visto na história humana. O que a gente está vendo é uma involução do sistema político ocidental que está aí de joelhos diante de uma agenda de extrema esquerda que é autodestrutiva, que é totalmente contrária àquilo, né, que deu certo ao longo da história, como o livre mercado, como a meritocracia, como o império das leis em relação às mudanças de cima para baixo, como a própria democracia representativa, em que um pequeno grupo de pessoas não eleitas acabam definindo como a sociedade deve ser organizada. E as eleições servem mais para justificar essas mudanças promovidas desde cima. É impressionante, né, acompanhar aqui a resiliência do Donald Trump depois da maior onda, né, da maior campanha de assassinato de reputação da história. Nós observamos a imprensa de esquerda, né, a militante de redação, destruindo Donald Trump nos últimos vários anos. E mesmo assim, ele apresentou ontem, um recorde de votação na primeira primária que nós tivemos no estado de Iowa, que inaugura o ciclo de primárias pelos Estados Unidos, em que o Partido Republicano vai escolher qual será o candidato à presidência. Diferentemente do Brasil, nos Estados Unidos o candidato é definido pelos eleitores, pelos membros daquele partido. É muito mais democrático. Em Iowa, Trump apresentou 51% dos votos, maior percentual de qualquer outro candidato republicano ou pré-candidato republicano da história do partido. Em segundo lugar ficou Ron DeSantis, governador da Flórida. Em terceiro lugar, Nikki Haley, que era uma ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU, que é uma espécie de tucaninha, né? É aquela pessoa que se apresenta de direita, mas não é tão de direita assim. Aqui seria um Rhino, né? Republican name only, republicano só no nome. E em quarto lugar, o Vivek Ramaswamy, que é um empresário que fez bastante barulho. Tem um livro muito bom sobre woke capitalism, que eu recomendo, e que logo após a primária anunciou que estaria abandonando a corrida e passaria a apoiar Donald Trump. Por sua vez, Trump fez um discurso de conciliação. Mesmo que a primária esteja só começando, ele sugere, né, que ele está muito à frente nas pesquisas, e essa votação comprovou o que as pesquisas estavam falando. E ele sugeriu, né, que o partido se una, indicando, né, que os outros candidatos poderiam acabar as suas campanhas e se unir a ele, para enfrentar os problemas dos Estados Unidos. No velho discurso dele, né, MAGA, Make America Great Again, faça a América grande novamente. Ele apresentou Biden como o pior presidente da história, o que muitos americanos concordam. Ele tem um dos menores níveis de aprovação da história. Ele claramente tem uma saúde cada vez mais debilitada, dando sinais aí né, de demência senil. E ele apresentou um caminho, né, político, qual seria a sua agenda. Primeiro, combater a imigração ilegal. Biden abriu a fronteira sul, na prática, 3.200.000 imigrantes ilegais. A Globo News, né, também chamada de Lula News, fez uma fake news mais cedo, dizendo que Trump havia atacado de forma horrível os imigrantes. Não, ele está criticando a imigração ilegal e, de fato, você abre as portas, você não sabe quem entra. São criminosos, são terroristas, enfim, pessoas que não estão passando pelo processo legal de imigração, e sim os ilegais. No fronte econômico, ele defende o aumento exponencial da produção de petróleo para diminuir o custo da energia, assim reativar a economia, assim diminuição de impostos, diminuição de regulação, ou seja, mais liberal do ponto de vista econômico. O Biden apresentou uma onda inflacionária como não vista em décadas, o que é o principal motor da sua impopularidade. O americano médio perdeu poder de compra. E ele falou bastante sobre a política externa do Biden, que é simplesmente desastrosa. A gente teve no começo do mandato do Biden a saída destrambelhada lá do Afeganistão, tivemos a guerra na Ucrânia, tivemos o atentado em Israel, temos agora, né, o problema lá no Mar Vermelho, os rebeldes lá do Iêmen, que são controlados pelo Irã. Temos o Irã mais forte do que estava durante a presidência Trump, né? A gente tem que lembrar que a militância de redação, esse pessoal da esquerda, falava que Trump era uma ameaça ao mundo e Biden ia trazer tranquilidade. Aconteceu o contrário, né? Ao longo dos anos Trump não houve nenhuma grande guerra no mundo. Foi o primeiro presidente americano em muito tempo a não iniciar nenhuma guerra. Já Biden trouxe toda essa confusão. Então, o Trump tem uma plataforma de defender aquilo que ele sempre defendeu, que são os valores americanos.
tem um governo Biden débil, né, em todos os sentidos, e já o Biden tem como principal argumento o fato de Trump ser uma ameaça à democracia. Só que o eleitorado não está comprando essa lógica da ameaça à democracia. Né? 68% dos eleitores que foram até as urnas lá em Iowa, segundo uma pesquisa da CNN, disseram que não acreditam que Biden foi o vencedor limpo das eleições de 2020. Por quê? Porque em 2020 a gente teve a eleição por correio como nunca antes na história dos Estados Unidos sob a desculpa da pandemia. Isso abriu o espaço para todo tipo de manipulação. É difícil chamar efetivamente de uma fraude ipsis literis, mas é uma eleição manipulada. Então, o eleitorado percebeu isso, especialmente o eleitorado de direita. E mesmo o eleitorado em geral, a gente está vendo as pesquisas de intenção de voto para o presidente saindo, com Trump e Biden, né, na pesquisa, e o Trump está aumentando aí a sua distância para Biden no apoio popular. Então, uma boa chance do Trump não só ser o candidato, mas ser eleito, mesmo com a perseguição que ele está sofrendo, a perseguição jurídica que ele está sofrendo. Inclusive, nesse front, saiu uma notícia importante, né? A procuradora lá do Fulton County, o condado de Fulton, onde fica Atlanta, que está processando o Trump por uma suposta tentativa de manipulação eleitoral, ela contratou, ou ela foi acusada, melhor colocando, de contratar o seu namorado, um advogado obscuro que não tinha experiência alguma em promotoria, para ajudar ela, para ser assistente de acusação, e pagou $600 mil para esse sujeito. Só que ela utilizou parte desse dinheiro em férias luxuosas que ela teve com esse namorado, com uma verba que ela, né, ofereceu a ele através desse cargo. Ela, quando perguntada, não negou. Num final de semana, numa missa, ela disse que era preciso perdoar, né, que ninguém era perfeito e tudo mais, sugerindo que, de fato, essas acusações são verdadeiras. Ela só disse que ia se defender na corte. Mas, enfim, vários procedimentos contra Trump são claramente persecutórios, têm motivação política, como aquele em Nova York, em que usualmente um questionamento contábil não iria ser levado à corte da maneira que foi. É só porque ele é Trump, né? E ele precisa ser destruído pelo Partido Democrata. No Colorado, no outro estado, não me lembro qual, os democratas que controlam a máquina, né, eleitoral e até a Suprema Corte, no caso do Colorado, retiraram o nome de Donald Trump das cédulas eleitorais. Claro que é uma decisão liminar, pode ser derrubada, mas sugere o nível de sacanagem, né, de manipulação que eles vão tentar para esse processo eleitoral. E esse processo eleitoral deve definir o futuro dos Estados Unidos, mas também do mundo, pela manutenção, né, das nossas liberdades e do nosso sistema ocidental. E tem implicações, inclusive, no Brasil. Não podemos esquecer que, com Biden na Casa Branca, o governo americano apoiou aí a eleição do descondenado Lula, que agora está fazendo campanha e se aproximando dos maiores inimigos dos Estados Unidos, né? Irã, China e assim por diante. Então, as repercussões são gerais e será, sem sombra de dúvida, a eleição mais importante da história. Uma das agendas que ganhou repercussão, a agenda de extrema esquerda que ganhou repercussão e que vai ser tema dessas eleições, é justamente uma lógica chamada DEI, que está sendo implementada nas empresas e também nos governos, que em inglês, né, é Diversity, Equity e Inclusion. Diversidade, igualdade e inclusão. Que é um nome bonitinho para uma velha agenda socialista de deixar de lado a meritocracia e, ao invés de produzir igualdade de oportunidade, quer produzir igualdade de fins, né? Ou seja, se você tem uma empresa, essa empresa tem que ser X% de branco, X% de negros, X% de homens, X% de mulheres, Z% de heterossexuais, Y% de homossexuais e assim por diante, para refletir o que seria, né, o percentual na sociedade desses grupos minoritários. O que é, basicamente, o inverso do que defende o sistema meritocrático, que é, basicamente, independentemente da cor de pele, independentemente do seu sexo, independentemente da sua inclinação sexual, do seu comportamento sexual, você, né, vai escolher os melhores para cada cargo. E isso ficou evidente agora num acidente que nós tivemos na Boeing. A Boeing, né, um avião novinho, teve uma porta que abriu, uma porta de emergência que abriu em pleno voo. Tem aquelas cenas dantescas, né, do avião voando com um buraco. Por sorte, graças a Deus, conseguiu pousar, ninguém se machucou, ninguém saiu voando. Mas veio à tona uma política da empresa Boeing
de bonificar os seus gestores em valores maiores por ter alcançado metas DEI, né? Essa agenda socialista que está sendo implementada no mundo corporativo, do que até mesmo metas de segurança. E isso foi postado pelo Elon Musk. Ou seja, os executivos ganham dinheiro se tiver mais pessoas de grupos minoritários nos quadros da empresa. Mas a aviação, a gente está falando de vida ou morte, né? Você já deve ter visto aquele filme, né, o Sully. É um caso de um avião que decolou no aeroporto de Nova York. Ele perdeu uma turbina, poucos segundos depois da decolagem, perdeu outra. E em decisões, né, extraordinárias do piloto, ele conseguiu fazer uma manobra e pousar no Hudson, e todo mundo sobreviveu. Foi considerado um milagre. Se você está num avião que acabou de decolar, seja você preto, branco, amarelo, azul, qualquer que seja a cor, ou de qualquer sexo, ou de qualquer inclinação sexual, e esse avião perde as 2 turbinas, você não está preocupado qual é a cor do piloto. Você quer que seja o melhor piloto possível, né? Porque é uma questão de vida ou morte. Qual você gostaria? Você gostaria que tivesse um piloto ali que tivesse naquele lugar só por conta de uma cota? O mesmo pode se estabelecer para qualquer coisa. Médico que vai operar o seu filho, que tem um problema de saúde sério, você vai estar preocupado com a cor da pele do médico ou você é o melhor médico possível que vai salvar a vida do seu filho? Toda a sociedade é organizada para funcionar quando o sistema oferece oportunidade para os melhores estarem nos cargos-chave e nas funções-chave, porque é assim que você vai criar mais prosperidade, mais resultado para todos. Essa é uma das motivações de um sistema ocidental que gera mais liberdade e prosperidade, melhores condições de vida para todo mundo, não só para os melhores, né? Quando você mexe nisso, você está mexendo na espinha dorsal de uma sociedade que funciona. E não por acaso é um projeto de esquerda para destruir a sociedade. Então, é esse tipo de coisa que o Biden, por exemplo, quer implementar. E aí, na esteira dessa questão da Boeing, surgiu outros 2 vídeos e materiais importantes, absurdos, né? O presidente da United, por exemplo, aparece numa entrevista que foi gravada há mais tempo, falando que o objetivo da United era colocar 50% dos pilotos como mulheres ou negros. Ora, o objetivo de uma empresa aérea não deveria ser contratar os melhores pilotos, não importando a cor da pele? E pior que isso, saiu uma matéria no New York Post que fala sobre como a agência de aviação civil aqui nos Estados Unidos, a FAA, equivalente à ANAC brasileira, abriu um programa para aumentar a diversidade de pessoas com problemas mentais, né, com deficiências mentais. Ora, como é que você vai ter deficientes mentais regulando o sistema de transporte aéreo americano? É óbvio que você está colocando a vida de pessoas em risco fazendo isso, né? É um absurdo. Mas, novamente, é o tipo de política que a administração Biden defende e que o Trump vai combater. Por fim, um comentário aqui de algo que surgiu nos Estados Unidos e teve até um certo destaque, não entre os americanos, mas entre os brasileiros que moram aqui. Uma personagem, né, conhecida da política nacional, infelizmente, chamada Patrícia Leles, que aparece aí com o presidente. Ela está sendo procurada pelo FBI por supostamente ter feito fraude, ter se apresentado como advogada de imigração quando ela não é advogada, e ter levantado recursos vultuosos com pessoas que estavam buscando um visto aqui nos Estados Unidos, um green card, e ela teria usado esse dinheiro para fins pessoais, para fazer reforma na sua casa, assim por diante. Um esquema bem organizado até, em que ela, até mesmo segundo a denúncia da Procuradoria Americana, ela teria contratado pessoas para fazer de conta que eram funcionários seus em reuniões virtuais, né, para fazer de conta que existia ali uma empresa legítima por trás daquela oferta de visto. E ela, obviamente, né, se apresenta aí como cabo eleitoral do descondenado. Ela operou sistematicamente durante a campanha, fazendo parte, né, do que poderia ser chamado de uma milícia digital de esquerda, e vejam o tipo de pessoa que a esquerda, né, absorve, mesmo sabendo de outras acusações que ela foi alvo. Para quem não sabe, ela acusou o Marcos Feliciano, o deputado, de estupro, e até mesmo de tê-la sequestrado durante um tempo. Eu sei porque uma pessoa próxima a mim esteve junto aí desse processo. É uma pessoa que era próxima dela. E basicamente o que aconteceu foi que ela não estava sequestrada, ela estava achacando o assessor do Marco Feliciano para tirar um dinheiro e retirar essa denúncia. Ela foi pega e o Ministério Público chegou a pedir a sua prisão. Ou o Ministério Público, o delegado do caso, não lembro
neste momento, né? E ficou evidente que tinha já um laudo que mostrava que ela apresentava mitomania, né? Mentia sistematicamente. Enfim, depois aqui, já nos Estados Unidos, inventou que tinha um filho, apresentou fotos dessa criança, e na verdade a criança era filho de uma outra mãe, que chegou a questionar nas redes, né? Como é que você está apresentando fotos do meu filho como se fosse o seu filho? Enfim, mesmo com tudo isso acontecendo, a esquerda a aceitou de braços abertos para ela fazer militância nas redes sociais a favor dos condenados. Vejam o tipo de milícia digital que a esquerda tem. Essa pessoa, tivemos aqueles perfis, né, ligados aí no universo da Choquei, aquela agência, a Mind, com dezenas, se não centenas de milhões de seguidores, de artistas, de outros influenciadores, fazendo campanha para a esquerda. A Choquei fez aquela fake news que promoveu a morte de uma menina que está sendo investigada no momento. Nós tivemos um outro influenciador bastante famoso aí da esquerda, que tinha uma ordem de prisão aberta contra ele, né, por falta de pagamento de pensão. E aí nada acontece. Esse tipo de pessoal pode mentir à vontade, pode fazer os seus esquemas, ninguém investiga, ninguém acusa de milícia digital, ninguém retira do ar, né? A gente não teve o deputado lá, o Janones, agora com 2 denúncias já abertas, investigações abertas pela PGR por rachadinha. Ele abertamente falando que mentiu, de fato, para atacar o ex-presidente. Também não tem as suas redes censuradas, né? Aí não perde o mandato, não tem busca e apreensão, não tem inquérito supremo. Esse pessoal pode tudo, né? Cometer as maiores atrocidades que nada acontece. Só que aqui nos Estados Unidos ainda existe lei, apesar, né, da decadência que a gente falou, ainda existe lei. Ela não demorou muito para sofrer aí a retaliação legal por conta de malfeitos. No Brasil é o contrário, né? Parece que quanto mais crimes a pessoa comete, melhor ela se dá. E aí quem é honesto e quem critica isso é que vai ser perseguido. É a inversão completa do sistema legal brasileiro.